Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou Vanessa Mafra, professora do 5º ano do Contraturno Digital. Hoje nós iremos estudar onde está esta informação, ou seja, vamos identificar as informações explícitas dentro de um texto, aquelas que a gente lê e de cara consegue identificá-las. Frequentemente estamos nos comunicando, seja através da fala, de texto, de imagens e até do nosso comportamento. Ou seja, utilizamos linguagem verbal e linguagem não verbal. Nós já estudamos esses assuntos, vocês lembram? Vamos aqui lembrar o conceito de linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal, também chamada de verbalizada, é aquela que a gente faz o quê? Através da fala ou da escrita. E a linguagem não verbal, ela é representada através de signos visuais, que pode ser placas, imagens, fotografias, entre outros, ok? Muito bem. Então, quando a gente está lendo um texto, tem algumas informações que a gente tem facilidade de encontrar. Está na cara. Olhem aí essa receita. Receita de pão de queijo. É isso que a gente vai ler agora. Muito bem. Presta atenção que está no caderno, porque essa receita foi tirada do caderno de receitas de uma vovozinha. Tempo de duração, 40 minutos. Rendimento, 25 porções. Ingredientes, uma caixa de creme de leite, 200 ml, um copo de requeijão de queijo ralado. Misturei parmesão e mussarela ralada. Presta atenção aí na palavra mussarela. Está escrita com SS, né, gente? Mas pasmem, não se escreve com SS, se escreve com cedilha. Choquei, professora. Isso mesmo, é comum a gente encontrar escrita com SS, mas não é correto. É com cedilha, ok? Anota essa dica aí. Um copo de requeijão de polvilho. Esse polvilho pode ser polvilho doce. Vamos para o modo de preparo. Amasse até soltar das mãos. Caso precise um pouco mais de polvilho, coloque aos poucos até que chegue ao ponto de enrolar. Faça bolinhas, coloque em uma forma untada e asse em um forno pré-aquecido bem quente. Se achar necessário, acrescente sal. Asse até ficarem douradinhos levemente. Ai, que delícia, tô louca para fazer essa receita. Esse texto que a gente acabou de ler é um texto com linguagem verbal. Por quê? Está escrito, certo, gente? Então, a gente também pode localizar informações. Vamos encontrar algumas informações que estão nessa receita? Muito bem. Então, de cara, a gente já sabe que se trata de uma receita de pão de queijo. Quanto tempo dura para a gente fazer toda essa receita? 40 minutos. Vai render quantos pães de queijo, professora? 25 pães de queijo. Quantos ingredientes são nessa receita? Somente 3. Quais são eles? Creme de leite, queijo ralado e polvilho. Percebam que essas informações elas estão explícitas no texto. E o que é explícito, professora? Explícito é algo expresso de forma clara, evidente, preciso, não deixa dúvidas alguma, não dá duplo sentido. Vamos ver um outro texto e logo em seguida vamos analisá-lo e interpretá-lo. Mãe, tô com fome. Que bom, filha. A mamãe fez aqui um pão de queijo para você. Oba! Amo pão de queijo.
Comi demais. Ei, menino, já esqueceu a regra dessa casa? Desculpa, mãe. O texto de agora é predominantemente linguagem verbal. Ele utiliza a fala oral, mas também a presença da linguagem não verbal. A linguagem verbal está representada na fala dos personagens. E a linguagem não verbal está representada através dos signos visuais, como o relógio. Ele olha lá para o relógio e vê que já são 3 da tarde, hora do lanche. Até a postura dele, o gesto que ele faz, aí numa linguagem não verbal, mas a gente consegue entender o que ele quer dizer. Que está com fome, que está na hora de comer. Também a placa falando lá sobre o desperdício, que naquela casa não há desperdício de comida. Na placa em si já tem tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, porque mostra a imagem lá de que não pode desperdiçar e tem também o dizer informando sobre o desperdício. Então ali também é uma linguagem não verbal. Também a postura da mãe do menino, ele fica todo feliz, opa, pão de queijo, sorridente. Então a postura dele e da mãe é um tipo de linguagem não verbal. Muito bem, agora vamos verificar algumas informações explícitas no texto que a gente consegue identificar de primeira. Quem são os personagens da história? Quem são aí? A mãe e o filho. Como é que eu sei que é mãe e filho? Porque ele chega logo, mãe, tô com fome. Que bom, meu filho. Opa, mãe, filho. Então aí mostra que eles têm um parentesco. Então os personagens são a mãe e o filho. O que a mãe fez para o menino lanchar, gente? Pão de queijo. Ela fala que é pão de queijo e também vem com a imagem, né? Ali o pãozinho de queijo servindo o seu filho. E aí, o menino gostou do lanche? Sim. Como a gente consegue identificar que ele gostou? Quando ele diz, oba, amo pão de queijo. E o fato dele comer nada mais, nada menos que 15 pães de queijo. Então aí já mostra que esse menino ama mesmo pão de queijo, certo? Muito bem. Então aí vocês percebem que todas essas informações que a gente acabou de verificar foi fácil de encontrar, estava ali na cara, certo? Novamente, estamos diante de informações explícitas. Não tem dúvida, não dá para a gente ter dúvida se era mãe e filho, não tem como ter dúvidas que o lanche era pão de queijo, certo? Esse mecanismo de ler, verificar as informações do texto, é um processo de interpretação. É bom ler, reler, volta ao texto, verifica as informações, tá? É muito importante sabermos identificar essas informações no texto. Para quê, professora? Porque isso faz com que as nossas respostas elas tenham um valor maior, tenha mais peso, porque a gente consegue comprovar a nossa resposta mostrando ali um trecho. Tenho certeza que já aconteceu na prova de vocês, a professora falar, justifique sua resposta com um trecho do texto. Ou seja, vai ter que mostrar, não saiu só da cabeça. Ó, tá aqui, ó, esse trecho diz isso mesmo. Você consegue mostrar, então, dar um valor maior à sua resposta, certo? Muito bem. Hoje nós aprendemos bastante, né, gente? O que é linguagem verbal, linguagem não verbal. Na verdade, nós relembramos esse conteúdo. E também sobre as informações explícitas. Tá na cara, é fácil, né? Tá ali, objetiva, não deixa dúvidas. Então, agora que vocês já aprenderam o que é informações explícitas, vocês irão aplicar o conhecimento com o aplicando. Vamos analisar uma questão do SAEME de Pernambuco. Leia o texto abaixo. Santos Dumont, um mineiro cheio de talento. Vocês sabem quem é o pai da aviação? Pois saibam que ele é um inventor nascido em Minas Gerais, chamado Alberto Santos Dumont. A paixão de Santos Dumont pela aviação vem desde criança, quando ele observava os passarinhos para tentar entender como eles voavam. A maior dúvida do inventor era
Como os pássaros conseguem voar se eles são mais pesados que o ar? Seu pai notou o interesse de Santos Dumont pela aviação e o encaminhou para estudar na França. Em 1906, ele tentou um fato inédito, voar com um aparelho mais pesado que o ar. Na França, uma multidão de curiosos viu seu primeiro avião, o 14 bis, voar a mais de 2 metros do solo ao longo de 60 metros. Santos Dumont também inventou o relógio de pulso, uma forma que ele encontrou para controlar melhor o tempo de voo. Na época em que Santos Dumont estudava uma maneira de voar, também foram inventados a lâmpada e o gravador de som por Thomas Edison nos Estados Unidos. Muito bem, gente. Antes da gente ir para a questão, vamos verificar algumas informações explícitas no texto? A gente sabe que o nome completo de Santos Dumont é Alberto Santos Dumont. Isso está no texto. Que ele inventou o avião, que o primeiro voo dele foi lá na França e o avião foi quem? O 14 bis. Isso tudo está escrito no texto, certo? Também está dizendo lá que foi feito outras invenções, como o quê? A lâmpada e o gravador, mas que não foi Santos Dumont, e sim Thomas Edison, né? Então, essas aqui são algumas informações que a gente tem no texto, tá? Tem outras? Tem, mas a gente está comentando só essas. Vamos lá para a nossa questão. De acordo com esse texto, Santos Dumont inventou o relógio de pulso porque queria, letra A, controlar melhor o tempo de voo. Letra B, estudar uma maneira de voar. Letra C, observar os passarinhos voando. Letra D, voar o mais de 2 metros do solo. Será aí que ele quer voar mais de 2 metros do solo com o relógio? Auxiliaria ele nisso? Será que o relógio também pode auxiliá-lo a observar os pássaros voando? O relógio vai ajudar-lhe a estudar uma maneira melhor de voar ou de controlar melhor o tempo? Só pode ser a letra A. Essa é a função do relógio, certo? Informar as horas, quanto tempo já se passou. Então, aqui o relógio veio com essa função, foi por isso que ele inventou. Quanto tempo ele está durando para chegar em tal momento, em tal lugar? Aí ele gastou tantos minutos e percorreu 2 metros, 3 metros. Então, isso foi muito importante para ele, certo? Muito bem, meninos. Hoje nós vimos que ao nos comunicarmos, podemos utilizar tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. E que o processo de interpretação de um texto, a gente começa através das mensagens, das informações explícitas, ou seja, aquelas que são claras e evidentes dentro do nosso texto. Também nós não podemos esquecer que para um bom entendimento do texto é necessário ler mais de uma vez. A gente lê 1, 2, 3 vezes para ter um bom entendimento dele. Também devemos voltar, quantas vezes necessário for, para tirar as informações ali, como a gente viu. Quem são os personagens, o que aconteceu, quando aconteceu. Então, ali são informações explícitas que é muito importante para dar mais valor à nossa resposta. Olha aí o nosso quadro de lembrete trazendo 3 conceitos que nós vimos hoje. Linguagem não verbal, que a gente viu que é aquela expressa através de imagens. A linguagem verbal, que é através da fala ou da escrita. E o explícito, que é algo que é expresso de forma clara, precisa, sem duplo sentido, que não deixa dúvidas, né? Olha só, 3 conceitos maravilhosos para auxiliar tanto na comunicação quanto na interpretação de um texto. Agora que a gente já adquiriu muito conhecimento, revisamos esse conhecimento, eu deixo com vocês o caderno de atividades para vocês praticarem ainda mais o assunto de hoje, ok? Até a próxima aula, gente!